find myself trying to imagine all kinds of things all the time, and I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cogito. O meu nome é Eugénio. E o meu nome é Miguel. E hoje temos aqui mais uma brilhante convidada, desta feita, Leonor Pires, licenciada, mestre e neste momento doutoranda em Engenharia Biomédica e Biofísica. Tá certo, é Biomédica e Biofísica, Biomédica certo? e Biofísica. É o único curso, malta, atentos, é o único curso a nível nacional que tem Biofísica no nome. Correto ou não? Ai, eu não sei, mas ainda bem que tu sabes. Eu acho que sim. É verdade. Sim, mano. Não, agora, acho que foi este ano letivo que começou o novo mestrado na Faculdade de Física Médica, mas não Biofísica. Aliás, até deve ser para distinguir dos cursos de Engenharia Biomédica que existem no Instituto Superior Técnico. É possível. Pronto. É possível. Porque a ideia que eu tenho é que todos os cursos associados à biomédica, em particular a Engenharia Biomédica, só têm mesmo esse nome. Mas não têm depois a parte da biofísica. Porque a parte da biofísica advém do facto do vosso curso estar inserido no departamento de física. Eu posso estar completamente enganado. Eu tenho a ideia que, sei que, por exemplo, na Nova acho que está no departamento de física, mas acho que também era para realçar algumas diferenças no programa do nosso curso. Por exemplo, nós temos disciplinas de temos disciplinas de histologia celular. Ok. Já não me lembro do nome exatamente. E vocês levaram com a muita fisiologia física também. Sim, mas acho que isso é comum nos cursos de Engenharia Biomédica a nível nacional. Porque até nós temos aulas em conjunto no primeiro e segundo ano com Física e Engenharia Física. Vocês tiveram aulas juntos? Não. Acho que não. Não, porque eu sou mais velho. Eu sou de 99, ela é 2000. Ok. Mas pronto, estávamos a falar há bocado, vocês conhecem-se da faculdade, não é? Sim. Como qualquer pessoa que traga aqui. Não, pois ok. Por exemplo, nós trouxemos a Joana não conhecemos da faculdade, a Joana Aparício. Sim, é verdade. Mas ou seja, em que contexto é que foi? Estavas a dizer há bocado, mas... Sim. Quer explicar tu? Sim, eu não sei em que ano foi, mas eu sei que estava a regressar de uma... tinha ido ao festival do RF Somni. Estava a voltar de Figueira e no dia a seguir íamos ter a escola de verão da Universidade de Lisboa. E tanto eu como o Miguel, nós fomos monitores nessas atividades. O que acontecia? Miúdos do secundário vinham à Faculdade de Ciências para fazerem experiências relacionadas com física. No meu caso foi num laboratório de Engenharia Biomédica, não é? E fizemos experiências com eletromiografia. E foi aí que nos conhecemos, porque aquilo era 2 ou 3 dias e nós... conhecemos mais primeiro na apresentação e depois íamos almoçar à Cantina Vera e conversávamos. Exato. Exato. Eu acho que, se não me engano, a atividade em si, Verão no Lisboa, decorreu ao longo de 2 semanas. No entanto, nessas 2 semanas, só, como tu estavas a dizer, Sim. 2 ou 3 dias é que foram alocados especificamente para as atividades do Departamento de Física. Parte da Biomédica, a parte da Engenharia Física e a parte da Física. Eles dividiam-se bem em turmas e iam visitando as várias escolas da Universidade de Lisboa. E havia dias alocados. Pronto, a Faculdade de Ciências tem imensos departamentos, então, mesmo para visitar a Faculdade de Ciências, acho que havia... estações diferentes, sei que posso dizer isso. Ou seja, tipo, o teu curso Biomédica e Biofísica... Engenharia Biomédica e Biofísica, mas tu agora, entretanto, estás no doutoramento. Engenharia Biomédica e Biofísica. Sim, ok, mas agora... Sim. O curso é uma cena particular, eu posso-te perguntar, por exemplo, sobre o que é que foi o teu mestrado ou a tua tese de mestrado, mas, ou seja, o que é que estás a fazer agora? Está relacionado ou são coisas diferentes? Podes falar sobre as duas coisas. Ok, pronto. Por acaso não está diretamente relacionado, mas tanto na tese de mestrado como no meu projeto de doutoramento, estudei na área das doenças neurodegenerativas. Na tese de mestrado, o tema, pronto, vou tentar explicar, acho que às vezes eu tenho dificuldade a explicar o que eu faço, no geral, porque eu já conheço o que faço e para mim parece super óbvio, tipo, algoritmos de inteligência artificial explicativa para estudar a funcionalidade de conectividade da doença de Parkinson. Eu digo isto, para mim é tipo, óbvio, mas pronto. Trivial para mim, trivial. Mas tentando explicar, acho que toda a gente agora deve saber ou já deve ter ouvido falar de inteligência artificial e tem-se utilizado vários modelos aplicados a imagens ou sinais biomédicos
para, por exemplo, detectar doenças ou descobrir formas de fazer novos tratamentos. E na inteligência artificial, alguns modelos não se sabe como é que eles tomam as decisões. Pronto, são uma espécie de caixa negra. Então existe a inteligência artificial explicativa, que é como se abrisse a caixa e trouxesse cá para fora como é que esses modelos tomaram as decisões. E eu utilizei estes algoritmos aplicados a imagens de ressonância magnética funcional de doentes de Parkinson. E qual era o objetivo? Nós punhamos um modelo a funcionar para ver, ok, este tem doença ou não? Pronto, se é controle ou se é doente. E depois, com a inteligência artificial explicativa, nós conseguimos ver quais foram as características que o modelo foi utilizado para classificar a doença. Ok. Então, e diz-me uma coisa, eu sei que é uma pergunta super picky, mas para quem estiver lá em casa poderá surgir esta dúvida, que é, qual é que é a diferença entre uma ressonância magnética dita normal e uma funcional? Uma estrutural ou funcional? Ok. Pronto, sim. A estrutural é aquela que nós conhecemos mais. É anatómica, vemos a estrutura anatómica pronto, aqui no meu caso do cérebro, mas de qualquer parte do nosso corpo. A ressonância magnética funcional não está mais associada para estudar a atividade cerebral. Aquilo com os sinais de ressonância magnética, que também é uma coisa muito estudada na física, e é nas bases teóricas físicas da ressonância magnética que se fazem as imagens de ressonância magnética. Eles utilizam esses sinais para ver como é que, de uma forma muito simples, como é que o sangue circula no nosso cérebro. Por exemplo, pode-se analisar como é que o cérebro está a funcionar em um estado de repouso, mas, por exemplo, se fizermos uma atividade, às vezes mandam-nos um estímulo visual e nós conseguimos ver a atividade do nosso cérebro a mudar consoante o estímulo visual que recebemos. Ou por exemplo, uma atividade motora. Ok, a ressonância magnética funcional é o que estás a explicar. Sim. A estrutural é a imagem. É normal, é uma imagem. Sim. Ok. Também, na funcional também vem imagens. Por acaso costuma ser um ficheiro a 4 dimensões, porque também tem a dimensão temporal. Ok. Pronto. Ok. Da alteração. Normalmente, pelo menos com o que trabalhei, que pronto, depois para processar as imagens até tem que sobrepor a estrutural à funcional. O ficheiro funcional tinha uma imagem, a parte anatómica, visual, espacial, para ser mais correto, com muito menos qualidade. Mas... Ok. Então, ou seja, isto estavas a explicar a tua tese de mestrado. Parkinson, ressonância magnética, inteligência artificial, utilizada... Já não me lembro como é que disseste o nome? Explicativa, exatamente. Em inglês, Explainable AI, XAI. Pronto, porque, ou seja, tu consegues aplicar um modelo de inteligência artificial para detectar se a pessoa tem a doença ou não, mas como tu não sabes o que está a acontecer, tu não sabes que parâmetros é que ele foi analisar. No entanto, depois explica com esses algoritmos alternativos já consegues ter algo mais palpável, já consegues verificar se as decisões que o algoritmo está a tomar são razoáveis ou não. Sim, parece-me ser isso. Perceber para o que é que o modelo está a olhar, mas aqui ressalvar que há diferentes tipos de modelo. Há modelos em que tu, a priori, defines quais são as características que o modelo deve olhar e aí são os modelos de machine... Tipo random forest exato, machine learning. Sei bué da pouco. Eu estou para aqui, não, mas é isso, sabes decisões. Random forest é um conjunto de árvores, é tipo... random forest é tipo várias árvores de decisões. Exato. Depois há os algoritmos e pronto. Depois há o deep learning, que são os tais modelos de caixa fechada, e muitos deles aí sim são baseados, são as chamadas neural networks. Pois, ok. Pronto, são baseadas no funcionamento do neurónio. Pois. E nas várias ligações entre eles. Sim, as famosas LLMs, Large Language Models, são os modelos do ChatGPT, ou DeepSeek, o que vocês preferirem, são redes neuronais. Mas, ou seja... Agora, o que tu fazes é diferente, certo? Não está focado em inteligência artificial. Há de acabar por surgir, porque é uma excelente ferramenta para analisar dados e imagens. Mas agora,
vou tentar simplificar para que as pessoas não me ouçam e ficam na mesma. Há bocado explicaste bem, ficou bem explicado, não é? Há bocado eu não me lembro bem o que disse. Não, agora, quando acabaste de explicar, o que fizeste na tese de mestrado, ficou bem explicado. Ok, espero que sim, pronto. Ficou. Qual é que é a vossa opinião? Ficou bem explicado ou não? Não sei. Devo perceber. Sou uma criança. Perceber a concepção profissional. Pronto, sim. Também vou ser sincero, não sei se usei os termos científicos mais corretos, mas não já agora, é assim. uma à parte, agradecer à Junta mais uma vez pela cedência do espaço. É verdade. E agradecer aos bastidores que estão aqui. E um abraço em particular ao nosso grande presidente Fábio Sousa por nos ter, providenciado, estava-me a faltar a palavra. Cedido o espaço. Providenciado, sim, cedido o espaço. Exatamente. Um agradecimento muito grande. Exato. Desculpa. Tese de doutoramento. Exato. Ok. No doutoramento, como são 4 anos, espero eu. Ou menos? Menos também pode não ficar assim tão bem feito. Mas quem sabe. Mas conheço estudantes de doutoramento que fizeram os seus trabalhos em 3 anos e muito bem feitos. Uhum. E tu, Miguel? Vamos focar. Eu, no meu doutoramento, estou a estudar técnicas não invasivas terapêuticas que utilizam corrente elétrica no cérebro e na coluna vertebral para tratar diversas doenças neurodegenerativas, ou não necessariamente, também podem ser usadas para, por exemplo, melhorar a performance motora de uma pessoa. Pronto. Como é que isto funciona? Não é invasivo, portanto, coloca-se ou elétrodos ou no cérebro, na cabeça, ou nas costas, para modelar a atividade elétrica ou do cérebro ou da nossa medula espinhal. Porquê? Porque os neurónios são células que funcionam com base em reações eletroquímicas. Portanto, troca de daqueles neurotransmissores, se calhar são palavras que as pessoas, por exemplo, dopaminas, agora não me está a ver assim, mas dopamina também, sim. Mas também à base de estímulos elétricos. Ok. Pronto, e o que, aplicando uma corrente externa, conseguimos modelar o limiar de atividade dos nossos neurónios. Ok. Quando tu dizes limiar, se percebi bem, é mesmo limitar certos movimentos, por exemplo? Depende das patologias. Esta terapia pode ser usada tanto para inibir algum estímulo ou para desinibir. Sim. Okay. Por exemplo, se calhar uma pessoa com sintomas depressivos precisa de aumentar a atividade das células. Certo. Mas se calhar em certas patologias da dor, se calhar os estímulos têm de ser diminuídos. Uhum. Pronto. É muito complexo. Não, isso é bem interessante. Mas é imaginar, até existem muitos dos modelos matemáticos que explicam como funcionam as nossas células. Não são só os neurónios que funcionam com base da bioeletricidade. Mesmo os nossos músculos também assim funcionam. Pois. Mas devido à própria transmissão entre os músculos e o cérebro, dos modelos matemáticos são circuitos RC em paralelo. Algo que é relativamente simples, não é? Sim. Relativamente. Mas, ou seja, consegues dar um exemplo em particular para entrares mais em detalhe? Uma das patologias, claro, sim. Acho que o melhor é entrar no meu tópico da tese da dissertação. Ok. Porque na dissertação, e foi por onde comecei, agora que já está quase a fazer 1 ano que eu comecei o doutoramento, agora é que já estou a abrir mais caminho, mas o objetivo principal da investigação que eu estou a fazer é fazer modelos computacionais da aplicação dessa terapia em específico na medula espinhal, para perceber como é que essa terapia pode, quais são os efeitos dessa terapia especificamente para a esclerose lateral amiotrófica, ou conhecida como ELA, ou conhecida como a doença do Stephen Hawking. É um fenómeno. Eu digo esclerose lateral amiotrófica e as pessoas ficam, é a doença do Stephen Hawking. Ok. Exato. Ok. Mas como é que estes modelos funcionam? Eu estou a fazer modelos de ratinhos que foram alterados geneticamente para terem a doença. Pronto, e esses ratinhos estão no laboratório na Polónia.
para se perceberem... Os seus colegas. Os meus colegas, sim. Para perceberem, o meu projeto, este projeto específico está inserido num consórcio europeu com 6 países. Pronto. E cada país tem a sua tarefa. E em Portugal, eu e a minha orientadora, nós fazemos modelos computacionais, tridimensionais. Eu faço um modelo tridimensional em CAD de um ratinho. Certo. Em CAD? Sim. Sim, e tu é que lidaste com isso. Eu nunca tive nenhuma cadeira de desenho técnico. Ok, tipo... Ok, pronto. E é isso. Faço o ratinho, baseado em imagens de ressonância magnética estrutural, e essas imagens foram adquiridas na Alemanha. Ok. Pronto. Ou seja, cada país está a fazer uma coisa. Exato, sim. Ou seja, tu não fazes experiências em ratinhos. Não. Mas os ratinhos existem. Existem, sim. Já lá vamos. Ok. Já lá vamos, sim. Por acaso, quando eu li a descrição do projeto, vi ratinhos, fiquei... Mas depois tentei perceber o benefício que a investigação poderia trazer. Eu não acredito... A investigação que eu estou a fazer nos modelos computacionais, não acredito que de um dia para o outro as coisas mudem. Haja propriamente um breakthrough, não é? Mas que possa-se perceber, ok, se calhar em vez de estarmos a desperdiçar vidas de 10 ratinhos, podemos ir diminuindo. No fundo, mas ou seja, no fundo o que se faz é isso, não é? Porque, ou seja, sim, os ratinhos existem, mas constrói-se o modelo do ratinho para poder... para tu não teres de fazer num ratinho. Sim. Ou seja, porque eu faço estas simulações no computador e pus os elétrodos, agora vamos pôr um código a correr e aquilo faz a estimulação com os parâmetros que eu escolhi e depois eu consigo ver que campo elétrico é que é criado em cada tecido. Bro, that's crazy. Isso é mesmo espetacular. É mesmo espetacular. É mesmo... quase a engenharia da vida, não é? Quer dizer, tu em vez de estares a sacrificar uma vida, não é? Estás a fazer algo que para mim é bastante nobre. Acho que é só isso. Contudo, o que eu posso agora fazer vem já de sacrifícios de animais anteriores. Exato. Sim. Mas lá está, reduzes o número de sacrifícios que tens de fazer. Claro, sim. Pode ser que sim. Vamos ver. Pode ser que sim. Não, Diz. Não, eu ia só dizer que ao início foi algo que te fez confusão, mas que, pronto, conseguiste então perceber que havia, de certo modo, um bem maior, não é? Que as consequências futuras seriam muito maiores do que os impactos negativos, que neste caso foi retirar a vida daquele... Acho que eu tentei ver o que é que eu podia... tentei pegar nas minhas motivações pessoais e ver o que é que eu podia fazer com este projeto. Okay. Ou seja, porque eu pensei, ratinhos, mas espera, se eu posso criar modelos computacionais que podem, se calhar não mudam a forma como se faz ciência em todo o mundo, mas que possa tentar melhorar um pouco ou criar uma alternativa. Desculpa, eu não tinha apanhado esta parte. Okay. Tipo, que foste tu que tiveste a iniciativa de... Não. O objetivo do consórcio é investigar os efeitos biofísicos e neuromodulatórios desta terapia não invasiva que se chama Transspinal Direct Current Stimulation, estimulação na coluna por corrente direta. Quais são os efeitos biofísicos e neuromodulatórios na esclerose lateral amiotrófica. Sim. E vamos usar tanto os modelos dos ratinhos como modelos celulares. Ou seja, pegaram em células estaminais e conseguem transformá-las em neurónios motores. E essas células estaminais são humanas mesmo? Sim, de doadores da doença. Ok. Sim, foram doadas, obviamente com consentimento, porque tem de ser assim. Os ratinhos é que... Pois, os ratinhos, no fundo, nasceram porque eles são criados com alterações genéticas. Pois, eles já são alterados a priori. São alterados. Exato. Eles foram concebidos para aquele propósito. Exato. Aquilo é como se fosse uma manufaturação, mas quando eu fui à visita à Polónia, quando eu vi um ratinho e eu... já não lembro dele o nome ao ratinho. Isso é muito querido. Opa. Put some respect. Mas... por acaso não sei, acho que a nível mundial as experiências em animais, mas acho que particularmente na Europa as regras são muito estritas na questão do tratamento do animal. Eles têm de estar em condições
Tipo, ter espaço suficiente, acesso a comida e água, aquilo é mesmo tudo apontado, temperatura, tudo. Ok, mas o objetivo da investigação em si é focar-se, de certa forma, em perceber como é que esse tipo de tratamento, não é, pode... Como é que altera os tecidos, neste caso em particular na medula e o neurónio motor, como é que altera, como é que se pode usar este tratamento para melhorar, não digo se calhar reverter a doença, o objetivo seria esse, obviamente, mas para melhorar os sintomas que advêm. Ok. E então? Então o quê? E então? Ou seja, promissor, não promissor? Exato, se tem havido progressos nos últimos anos em torno deste tipo de técnicas. Ensaios clínicos com humanos com a esclerose lateral amiotrófica não existem muitos. Aliás, por norma, fazem-se primeiras investigações nestes modelos para se dizer, ok, isto funciona. Vamos então ver como é que... para dar uma certa prova de que tem sim. Potencial resolutivo, exato, digamos assim. Só uma questão. Mas os poucos ensaios, só acrescentar aqui, os poucos ensaios que já existem são promissores, mostram melhorias principalmente nos sintomas motores da doença. Ok. Então, mas hoje em dia, qual é que é a progressão, como é que se desenvolve a doença e como é que é tratada e como é que tu percebas... Sei de forma superficial, porque a doença é super complexa e não sou clínica, nunca vi ninguém com a doença. Estou a tentar aprender o máximo, mesmo que agora até ponderei tirar uma pós-graduação, mas até eu ter tempo para o fazer, ou se tiver, tento aprender de outras formas, utilizar ferramentas. Mas do que sei, a doença a partir do diagnóstico tem um prognóstico de 3 a 6 anos. Ou seja, depois do diagnóstico as pessoas infelizmente falecem. Então porquê que o Stephen Hawking viveu tanto, meu? Ótima pergunta. Pois, é que aquilo, para perceberem, eu tenho a impressão que as pessoas são diagnosticadas pelos 30, 40 anos, começam a reparar que há algum desequilíbrio, por exemplo, a escrever, deixam de escrever como escreviam, dificuldades a falar, não têm tanta adicção que tinham, a engolir também. E isto o que é que está a acontecer? São os neurónios motores que estão a falhar e os neurónios motores comunicam com os nossos músculos responsáveis pelos movimentos voluntários. Andar, comer, respirar. Ok, antes de continuar, só uma questão. Causas ou é tipo... Grande percentagem é idiopática. eu não sei o que isso quer dizer. Desculpa, sem causa aparente. Causa desconhecida. Desconhecida, ok. Pronto. O que é que pode estar a matar essas células? Normalmente stress oxidativo, quando radicais livres são tóxicos para as células, processos inflamatórios, alterações ao nível das mitocôndrias das nossas células, é um componente celular. Mas ou seja... existem alguma porcentagem dos casos que são genéticos, acho que é 5 a 10% dos casos são genéticos, alterações de proteínas específicas, que acho que há algumas que estão mesmo relacionadas com a reação do stress oxidativo. Porque, estas proteínas por exemplo, vêm um radical livre. Isto não é bom para a célula. E depois essas proteínas deixam, lá está, devido à alteração genética, essas proteínas deixam de funcionar. Mas ou seja, o que tu disseste é interessante, porque normalmente, ou seja, não é que não tenham a causa, porque de certa forma todas as doenças têm uma causa, não é? Um conjunto de causas. A questão é que não é possível ou seja, não se... Sabe-se o que está a acontecer, que as células estão a morrer, os neurónios estão a morrer, os tratamentos que agora existem é mais ao nível de mitigação dos sintomas, ou de certa forma, desacelerar a progressão da doença, mas infelizmente não se arranja forma de reverter. Aqui, esta terapia de estimulação concorrente contínua, aqui o que pretende fazer é
por exemplo, os neurónios têm um certo nível para funcionarem. Precisam de um certo estímulo elétrico, com potencial elétrico para funcionarem. Certo, e certo. aplicando essa corrente nós conseguimos alterar o seu comportamento e utilizar, se calhar, a corrente que já existe, mesmo que seja residual, conseguir modificar o limiar para que funcionem, Pois. para que funcionem de outra forma. Exatamente. É neuromodulação. Modelar o comportamento dos neurónios. Diz-me uma coisa, agora surgiu uma pergunta que é: tu achas que é tão difícil conhecer o conjunto de causas por trás da doença devido ao facto dos sintomas surgirem de forma tão repentina, tão abrupta? Achas que é esse o grande problema? Porque daquilo que eu percebo, eu tenho esta ideia do filme do Stephen Hawking, precisamente. Nunca vi. Que é muito fixe, por acaso. Que o tipo era um tipo perfeitamente normal, perfeitamente funcional, e aquilo parece que foi mesmo da noite para o dia. Não sei literalmente se da noite para o dia, mas foi gradualmente... Sim, pelo que vi no filme, eu acho que ele foi diagnosticado relativamente cedo. Foi na 21 para aí, 22, Sim. Foi nos 20, não foi? E isso pode ter contribuído para maximizar a esperança de vida dele. Além de que ele era a pessoa que era e as pessoas queriam manter aquela pessoa viva o máximo tempo possível. Pois. E ele teve acesso a tratamentos que se calhar grande parte dos doentes com esta doença não têm. Pois. Ele era monitorizado 24 horas por 7 dias, tinha aquele equipamento de Brain Computer Interface, que nós conhecemos, mas que se calhar não é a realidade de todos os pacientes. Vera, intelectus. Ok. Mas há pouco estavas a explicar a progressão, não é? Ou seja, mas eu acho que já acabaste acho que há alguns sinais que aparecem, mas se calhar as pessoas podem desvalorizar. Isto sou eu, presumo eu. Okay. Acontece com várias doenças. Por exemplo, estou-me a sentir mais cansado, estou-me a desequilibrar mais, e as pessoas ficam, isto é porque eu vou de comboio todos os dias para o trabalho e o trabalho é horrível e estou cansado. Pois. Não pensem, atenção, é mais provável, ok, não estou a dizer. Ok. Normalmente estas alterações acontecem de forma mais sistemática. Sim. Bem, e lá está, o normal é precisamente essas coisas acontecerem devido a causas que não são assim propriamente muito graves e danosas. O problema é que depois, quando nós temos este pensamento generalizado e quem de facto tem as causas provocadas e efetivamente pode vir a desenvolver escoliose, aí é que é mau, porque depois a esclerose. Escoliose é da coluna. Peço imensa desculpa. Eu já sei. Eu já sabia que isto ia acontecer. Eu acho que na nossa conversa do bar, naquela conversa preparatória, eu também me enganei e tu disseste, é esclerose, não é escoliose. Isto vai acontecer a meio do podcast. E aconteceu, dito e feito. Mas pronto, depois às tantas as pessoas acabam por efetivamente falecer sem nunca se terem apercebido do que é que se tinha passado, certo? Ou seja, existem casos que não são diagnosticados a tempo. Eu acho difícil, porque as pessoas deixam mesmo conseguir mexer. Ou seja, tu não vais morrer antes de teres os sintomas dela. Não, porque as pessoas deixam conseguir mesmo... Mas não pode haver... Mas elas deixam mesmo conseguir andar, deixam conseguirem comer, não conseguem engolir porque os músculos não funcionam. E a certo ponto eles precisam de ventilação assistida, porque o diafragma deixa de funcionar. Sim, eu estou a perceber que em termos médios isso possa acontecer, mas não existem casos em que é tão depressa que é quase da noite para o dia. Eu estou mesmo a levar a cena ao extremo. Ok, acho que estou a perceber o que está a dizer. Mesmo a própria ela pode ser desafiante diagnosticar porque a ela faz parte de um conjunto de doenças do neurónio motor. Há vários tipos. E depois, por isso é que a especialidade de neurologia médica é muito complexa, porque eu acho fascinante que os médicos todos sabem, mas os médicos neurologistas sabem mesmo que se o músculo está rígido desta forma é porque é uma alteração no cerebelo ou uma alteração nesta zona específica do neurónio motor, se são os neurónios motores superiores ou os inferiores. Há alterações motoras específicas que são associadas a degenerações de regiões específicas. No caso da ela,
É desafiante porque afeta tanto os neurónios motores superiores e inferiores. Então tem características das duas. Esconde logo e Sim. torna tudo mais difícil. Ok. Exato. Ok. Eu por acaso há pouco estava a pensar em voltar um bocadinho atrás, que é tipo, porquê que estás a estudar isto em particular? Ou seja, o que é que te motivou para seguir tipo, este caminho? De compreender doenças neurodegenerativas. Sim, não tipo... sei, se calhar é um bocadinho de loucura, porque é uma coisa difícil de compreender. Ou seja, mas mesmo, porquê que decidiste estudar o que estudaste na faculdade? Tipo... Porquê que escolhi a engenharia biomédica? A médica. E depois porquê que começaste a... E biofísica, mãe, não se esqueçam. Então, eu achava que aquilo era 2 cursos e decidi tentar e afinal... Não, estou a brincar, desculpa. O equívoco. Pensei que eram 2 cursos. Pensava que eram 2 cursos. Bolas, agora tenho que ficar aqui. Double degree. Exato. Não. Antes de entrar na faculdade, eu já tinha ideia que eu gosto da área da saúde. Até a minha irmã mais velha é médica. A minha irmã mais nova acabou por ser enfermeira. Então estamos todas na área da saúde. Nice. Umas com melhores horários do que outras, não é? Pois isso tens que lhes perguntar a elas. Não vou falar por elas. Porque, não sei, porque acho interessante, não gosto que as pessoas fiquem doentes, mas acho interessante como é que o nosso organismo pode ser quando uma pequena parte é afetada, pode criar uma reação catastrófica. Uma cascata de sintomas e de alterações que comprometem. Exato. E sentia, quero descobrir porque é que isto é assim e o que é que eu posso fazer para, se calhar não reverter, mas para ajudar. Certo. E depois foste afunilando um bocado o gosto. Mas não sentia particular interesse pela atividade clínica ou mesmo atividade de laboratório. E a engenharia biomédica, primeiro foi muito por acaso, porque eu no secundário, no 11º ano, tive má nota no exame de Física e Química e não gostava de Física e Química na altura. Okay. Mas depois do 12º fui retirar o exame por acaso e dava para entrar no curso. Os exames de admissão eram Física, Química e Matemática A. E eu, ok, pronto. Só que depois comecei a perceber a quantidade de cadeiras de Física que aquilo tinha e eu fiquei, ok, não é que me fui meter, mas acabei por depois ganhar gosto mesmo. A área mesmo, temas da física são coisas que eu gosto de conversar. Não sei muito, gosto muito de ouvir falar, mas acho que era uma coisa desafiante para mim estudar. Gostas de física? Ok. Gravitação! Teorias alternativas. Começa ele já a desbobinar. Agora que falo de física, no outro dia, e tenho que ler esse artigo, encontrei um artigo, estava a fazer uma revisão sistemática e encontrei um artigo que fala sobre a teoria da relatividade no cérebro. Também existe relatividade no nosso cérebro associada à percepção da passagem de tempo, não é? Não só. Okay. Mesmo que até associam às teorias da gravitação. Depois hei de mostrar. Está bem. Eu só li o abstract e eu também o que está escrito no abstract. Mas espera, é mesmo um artigo científico? Sim. Pensava que era um artigo de newsletter. Não, um artigo científico indexado, sim. Mas... Ok, isso é super interessante, mas estava... Portanto acho que não podemos conversar muito sobre isso. Sim, mas eu só quero tentar perceber uma coisa, que é, tu viste isso num archive, estava mesmo já publicado numa revista científica? Sim, numa DLC, acho eu. Ok. Estava a fazer uma revisão sistemática, estava a selecionar artigos para entrarem ou não, depois vi aquele, não entrou, mas guardei-o, até mandei para mim própria por e-mail e o assunto é interessante. Agora as pessoas vão achar que o que eu acho interessante não é assim tão interessante, mas eu fiquei interessante e mandei um e-mail para mim própria para depois eu ir lá ver. Mas olha, o que é uma revisão? O que é que... Revisão sistemática? Não é essa primeira... Só uma parte. Não é a primeira pessoa que eu ouço a dizer revisão sistemática. A primeira foi uma amiga minha que é enfermeira que também escreveu um artigo científico sobre enfermagem e doenças e coisas assim. Pois é que, lá está. Primeiro que revisão... Eu só aprendi há pouco tempo o que era uma revisão sistemática, porque existem vários tipos. Revisão sistemática, meta-análise, revisão narrativa, existem muitas. Revisão de estado da arte, pronto. Uma revisão sistemática... Pelo que eu percebi, o que acontece é que tu colocas uma pergunta de investigação, por exemplo, como é que jogar ping-pong ajuda na performance motora
em comparação com pessoas que não jogam ping-pong. Eu disse ping-pong. Sim. E procurar artigos que tenham feito investigação nesse sentido e ver o que é que esses artigos, os vários artigos, que resultados é que eles tiveram e fazer uma conclusão. Numa meta-análise é quando já envolves uma análise estatística dos resultados que os outros artigos tiveram. Eu acho que é isto. Foi o que eu percebi. Ok, isso é interessante porque tem a ver com os vários... Porque às vezes as pessoas, principalmente que são de fora, mas aparentemente tu também estás a questionar-te isto. Portanto, tu se calhar também fazes só isso. E é tipo, o que é que estás a fazer? Eu estou a fazer investigação, estou a pesquisar. Tipo, é o que tem a ver e é o que não tem a ver e eu decido e vai, não vai e pronto. Mas agora o que ela está a dizer é que, de certa forma, existem formas mais metódicas de fazer... Há alguns tipos de research, estás a ver? Se eu estiver a fazer uma meta-análise, eu vou fazer isto em concreto, mas se eu estiver a fazer uma análise... como é que é? Revisão sistemática. Uma revisão sistemática, o approach vai ser um bocadinho diferente, estás a ver? E, isso é interessante. Por acaso tenho uma pergunta. Tu já deparaste-te com resultados de artigos que não são compatíveis, isto é, um artigo ou um conjunto de artigos tem determinados resultados e depois outro conjunto tem determinados resultados que são incompatíveis. Então, estudo de doenças neurodegenerativas. Pois deve ser o pão nosso de cada dia, não é? Porque depois lá está, mesmo na terapia de estimulação não invasiva com corrente, depois há muitos fatores que dependem. Não depende só se tu pões uma corrente anódica ou catódica, também depende da localização. Do paciente, não é? Sim, da região. Esta região, a direção dos neurónios está de uma forma ou noutra. Se é uma região com mais gordura ou menos gordura. Há muita coisa que depende. Ok, estou a perceber. É super complexo. E às vezes o que pode acontecer é se o N de sujeitos não é... Pois lá está, pois é sempre o desafio da investigação. É se por acaso o grupo de pessoas que estivesse a investigar tinham determinadas características ou outras, porque depois dentro de cada doença existe uma heterogeneidade de sintomas. Exato. Pois também é interessante porque difícil. Essa parte de limpar os dados é extremamente complicada. Pois. Fazer a higiene. A investigação que vocês fazem, pronto, vocês estão ambos a tirar doutoramento, mas o tipo de investigação que vocês fazem é muito diferente, não é? Porque tu estudas teoria e tu és da parte teórica, mas tu és de uma área experimental, certo? Praticamente, sim. Ela faz, eu diria que ela faz modelação computacional / teórica, certo? Sim, faço modelação para ver como é que, matematicamente, num modelo, como é que expectamos que a corrente elétrica vá se comportar naquele ratinho. Sim. E depois, o que fazem, na Polónia em particular, eles fazem a parte experimental para ver se conseguimos... viu-se isto, não se viu isto. Sim, eu acho que em certa medida parte da investigação que eu faço vai um bocado ao encontro da investigação ou do tipo de investigação que a Leonor faz, isto é, eu trabalho com modelos teóricos e faço a comparação entre, lá está, o modelo matemático e as observações. Okay. No meu caso, as observações são observações cosmológicas, astrofísicas, no caso da Leonor são observações em laboratório. Percebes? Mas existe sempre o contraste e o confronto entre a teoria e a prática. A única coisa que se calhar a minha investigação difere é que parte dela vai mesmo... Eu não me estou propriamente a focar em confrontar a teoria com as observações, estou mesmo preocupado com questões quase filosóficas, não tanto, mas questões fundamentais da física, percebes? Que consequências é que uma determinada teoria tem num determinado contexto, não importa muito as observações, eu quero é tentar perceber se a teoria é consistente. Sim. Não só do ponto de vista físico, como também do ponto de vista matemático e talvez filosófico também. E tu, questões filosóficas na tua área? Não há, para não. Pode haver, sim. Olha, a questão da experimentação animal, obviamente. Okay. Essa é uma grande ética, questão, não é? De ética gigante. Eu acho que não há uma resposta certa. Eu estou a tentar ver o bem que eu estou a fazer, mas isto sou eu. Posso ser eu a tentar sentir melhor com o que estou a fazer. Percebo que alguém de fora, que estás a fazer modelos de animais, sim, são modelos computacionais, mas usaram animais na mesma. E é uma... Estás tu a justiça de quem pensar isso. Pois. Mas, ou seja,
Tu achas que para um bem maior justifica-se um mal menor? É assim, esta pergunta acho que não se colocam assim. Eu não gosto quando colocam assim perguntas filosóficas. Não quero responder essa pergunta. Não, porque depende do contexto. O contexto é tudo. Ok. Então e neste contexto? Não, neste contexto claramente acha que tipo... Não, eu acredito que eu esteja a abrir caminho para uma alternativa. Pode não substituir imediatamente o que se está a fazer, mas pode auxiliar. Caminhar para outra. Acho que alguém queria dizer alguma coisa. Sim, em tua defesa, se o que estás a fazer está relacionado com investigação com animais, mas o que tu estás a fazer pode fazer com que isso deixe de ser algo que se faça. Pronto, isso, é o que eu estou... Certo, se formos a ver com tudo aquilo que nós fazemos, se formos atrás... Houve muita coisa não ética por trás disso. Não quer dizer que aquilo que nós fazemos agora... Eu estou a perceber o que estás a dizer. Por exemplo, até antes dos ratinhos faziam-se experiências... Acho que era mais comum fazer, por exemplo, com gatos. Não, tem feito experiências em seres humanos também. Isso não pode ser publicado. Agora, se fizeram, não foi publicado. Então e as lobotomias? Pois. Grande prémio Nobel. Controverso. Eu deparei muito nisso com o livro que eu li. Coisas de loucos. Foi um dos dois que me recomendaste? Sim, foi um dos que recomendei. Um livro incrível. Coisas de loucos? Sim. Aquilo era... Como é que eu vou explicar? Aquilo foi uma... Eu não sei qual era a profissão da autora do livro. Além de ser autora do livro. Ela foi investigar... jornalista, não era? Não tinhas dito capaz. Que era jornalista. Ela foi investigar o passado do antigo... Na altura chamava-se manicômio, houve muitos nomes durante a existência desse hospital, Miguel Bombarda, que tinha sido encerrado em 2001, antes de 2010, e foi, lá está, estavam lá pedaços, objetos de pessoas que foram lá internadas, e ela pegou nesses objetos e fez o trajeto para trás para ver a história das pessoas que foram lá internadas. Nice. E algumas delas sofreram lobotomias, eletroconvulsoterapia. Isso é provocar convulsões para alterar o comportamento do cérebro. Sim. Ainda agora de forma muito diferente. De forma muito agora mais regulada, ainda é feito para casos muito extremos de algumas doenças. Ok. Pronto. Então e aquela... eu acho que nós já falámos disto uma vez num dos episódio, já não me lembro sobre qual é que foi. Isso que tu estás a dizer fez-me lembrar uma coisa, que é... Eu no outro dia estava a falar, já não lembro com quem, com os amigos, sobre aquela experiência que é a Split Brain Experiment. Isso é quase a lobotomia. Vocês têm que me elucidar, porque eu não sei... Mas acho que eu tenho a impressão de já ter ouvido isso falar, que era... Acho que até havia... relatos de pessoas que foram submetidas a essa experiência e que ficaram mesmo com duas personalidades, uma coisa assim. É exatamente isso, é louco. É como tu costumas dizer, bizarro. Não, tipo, por exemplo, iam vestir as calças e vestiam as calças duas vezes, coisas assim. Não, e não é isso. Tipo, no exemplo que eu vi, até acho que foi num vídeo do Vsauce, é que eles dividem o cérebro ao meio, literalmente dividem o cérebro da pessoa ao meio, e como tu tens dois hemisférios a fazerem coisas diferentes, tipo, tanto no teu corpo como em termos de pensamento, de pensamento, tu conseguias, tipo, a uma pessoa dessas dizer para ela escrever alguma coisa, tipo, tapavas-lhe um dos olhos, estás a ver, e dizias para ela escrever uma coisa, e ela não sabia o que tinha escrito ou o que tinha feito, mas arranjava uma justificação para isso. Isso era para explicar que o nosso cérebro normalmente tem a tendência para arranjar justificações para as coisas, estás a ver, que fazemos. Tanto que eles separavam e o cérebro, ao não poder contactar-se um com o outro, ou um dos lados ao não poder contactar-se com o outro, literalmente ele ao escrever, um dos lados do cérebro não sabia o que o outro tinha escrito. Mas era esse lado do cérebro que não sabia o que tinha sido escrito que dava a resposta. Sim. Mas como ele não sabia o porquê dele ter escrito aquilo, inventava uma justificação. Isso também pode ser a própria consciência da pessoa. Tipo, por exemplo, quando vês uma garrafa de água que está ali e não te lembras de ter posto. Isso eu devo ter posto e esqueci-me. Pode ser uma coisa assim, não Está bem, mas teres um cérebro... Não, mas acontece. Às vezes pessoas começam a espelhar as ações porque
não se... Claro, mas... fazerem duplicado, há relatos, acho que Tipo, é crazy. Não, mas é a desconexão ser tão grande, neste caso. É uma desconexão bué grande, mas que, no entanto, tipo, ok. Porque eu acho que a cena era, tipo, era pedido para que escrevessem, por exemplo, a palavra sopa, estás a ver? E depois perguntava-se porquê que escreveste a palavra sopa, e quem dava a resposta era o lado do cérebro que não escreveu sopa. Ok. Mas não estava a perceber o que tu querias dizer. Estás a perceber? Ok. Tipo, o lado do cérebro que responde não sabe o porquê de ter escrito sopa, mas quando olha para aqui, arranja uma desculpa, que é tipo, eu escrevi sopa porque estava a apetecer sopa agora, estás a ver? Sim. What the heck? Tipo, o cérebro humano é bem incrível. É interessante, tipo, a questão de quando separas, ficas praticamente com duas entidades dentro de ti, estás a ver? Tipo, independentes. No fundo, porque tu passas a ter duas identidades. Porque tinhas uma que comunicava, era interligada, e depois separaram-se. Agora são duas. Mas isso depois põe-se a cena, que é tipo, quem é que sou eu? Estás a ver? Onde é que está o que é a consciência mesmo? Exato. Um dos exemplos mais notórios é aquele do acidente da mina, que foi um tipo que ficou perfurado na cabeça, era tido como uma pessoa alegre e tudo mais, e depois teve esse acidente e mudou completamente de personalidade. E foi, acho que, não tenho a certeza como é óbvio, Leonor, tu deverás saber, mas foi esse, digamos, o primeiro caso que fez com que as pessoas começassem a questionar um bocado quem é que somos nós do ponto de vista mais neurocientífico. Pois sim, não é? Imagino que sim, porque esse caso é muito antigo. Pois, século XIX, para aí. Sim. 1800 e troca ao passo. Mas eu acho que as questões, é assim, eu também já tinha ouvido falar nisso, mas eu acho que a questão dessa experiência do split brain, não, isso é diferente. É mais... Tu tens quase duas entidades. É mais incomodativo, porque nesse caso é tipo, ok, aconteceu um acidente, o cérebro dele alterou-se e não sei o quê, e é tipo, pronto, houve ali um defeito, estás a ver? Agora, tipo, se separares o cérebro e estás tipo bipartido e tens duas personalidades dentro de ti completamente... Mas em que contexto é que fizeram isso? Eu acho que essa cena do split brain é, pelo que eu percebi, não sei se ainda se faz, mas fazia-se, pelo menos, para algumas condições neurológicas que as pessoas tinham, que era basicamente tipo, elas não morrerem ou para não ter assim, tipo, fazia-se isso, estás a ver? Isso deve ter vindo até ou antes ou na sequência da lobotomia, porque era isso, aquilo corta-se uma parte, acho que até se tentava, dizia-se popularmente que era de onde vinha a loucura para tirar. Interessante. Eu, associado a uma doença que eu consigo facilmente associar a essa experiência é bipolaridade. Será que as pessoas faziam, por exemplo, se alguém estivesse triste, já era critério. Cocaína. Não, triste. Uma pessoa se estivesse triste, então, pronto, se estivesse deprimido, lobotomia. Eras homossexual, lobotomia. Pois. E uma das pessoas no bombardo nesse livro que eu falei. Sim. Exato. Não sei se foi a lobotomia ou a terapia de convulsão, mas é tipo... Mas por acaso, o senhor, não me lembro do apelido, mas lembro, chama-se Valentim. Olha, era o dia dele ontem. Mas olhem, uma história que me emocionou e acho que se tiver a oportunidade, leiam a história desse senhor que infelizmente depois da sua morte tornou-se um grande símbolo para a comunidade LGBTQ em Portugal. Mas foi porque ele foi, ou seja... Fizeram-lhe mal por ele ser homossexual, tipo... Trataram a homossexualidade como uma doença psiquiátrica. Até o século passado, a OMS considerava a homossexualidade uma doença. Mas, tipo, a cena é tipo, uma doença baseada... Mas lá está, é assim, do género. Vamos fazer uma lobotomia, ou seja... As pessoas que faziam lobotomias eram mal intencionadas ou eram ignorantes? Porque essa é que é a cena. Estou triste, vamos fazer uma lobotomia. Tipo, pois, mas lá... Com base no quê? Essa que era estranho, mas estás triste porquê? Que raio, não tens razões para estar triste. Não, mas estás doente, estás doente mental. Não, eu acho que as pessoas que a faziam não eram mal intencionadas. O Egas Muniz recebeu um prémio Nobel por causa desta técnica. Sim. Portanto, era uma técnica que, aos olhos do conhecimento... Aos olhos do conhecimento científico da altura, esta técnica era de facto inovadora. Era algo que as pessoas pensavam que era boa. E depois, então, pelo muito que fixe. entendi do que li, agora aconteceu há imensos anos, o que aconteceu ou não, mas acho que
o próprio Egas Muniz depois começou a perceber quais eram os efeitos da sua descoberta. Ele acreditava que aquilo era uma abordagem terapêutica para tratar doenças, ganhou o prémio Nobel, mas depois começou a prática da lobotomia, principalmente nos Estados Unidos. Acho que houve um médico em específico que fazia aquilo, sabe, como se vendem castanhas no outono, e ele começou a fazer, e o Egas Muniz ficou. Mas isto era a minha intenção, era para investigação, para saber, não era para fazer isto quase sem critério. Se calhar sou bem ignorante, meu. Eu não sabia que o Egas Muniz, tipo, eu não sabia. Ou seja, lobotomia, OG de Portugal. Eu não sabia. E logo controverso. Sim. Mas isso gera em mim questões que é tipo, ok, na altura era uma cena científica, é tipo, da fixe, meu! Então essas cenas de hoje em dia, que se calhar são tipo científicas, da fixe, espera aí, o que é que estamos a fazer? Nós estamos a aprender, inteligência artificial, por exemplo. Então por isso é que agora já estão a começar a regular. Acho que saiu já o AI Act. Sim. 200 mil milhões, não foi, apostados em inteligência artificial por parte da União Europeia. Mas honestamente, eu diria que no mundo inteiro só a União Europeia que está preocupada com a regulação. É sempre a União Europeia que só faz regulação. Os Estados Unidos e a China estão a ser completamente selvagens. Eu conheço mais a realidade dos dispositivos médicos em termos de certificação. Já se sabe que as regulamentações e os processos de certificação são muito mais rígidos na Europa. Até se costuma primeiro ir ao mercado americano e depois obter lá a validação e vir cá. Ok. Há quem faça isso. Tinhas visto alguma coisa, André? Sim, estive a ver o Split Brain Experiment, foi nos anos 60. Nos anos 60? Pelo Roger Sperry e o Michael Gazzaniga. Qual é que era o propósito da Split Brain Experiment? Foram estudados em pacientes que tinham epilepsia e acho que era para evitar que se espalhasse de uma parte do cérebro para a outra. Ok, isso é interessante. Ok. Tipo nós, que interessante, separarem o cérebro das pessoas no meio. Exato. E tornarem-nas não uma, mas duas pessoas. É tal e qual, pimenta no cu dos outros é refresco. Façam lá, mas ao largo. Não façam, por favor. Não façam. Não, isso parece-me. Mas lá está, e acho que antigamente as coisas eram muito menos. Ok. Então eu ia perguntar, tu que agora não estás a investigar ou a estudar isso, há bocado disseste que eventualmente há de levar aí, não é? Mas tu tendo conhecimento da inteligência artificial e essas coisas todas, qual é a tua perspectiva em relação a isso? Tipo, nós às vezes falamos aqui no podcast sobre isso, porque é um tópico que acho que tanto eu como o Miguel gostamos. Eu gosto, é interessante, inteligência artificial. A minha tese também teve a ver com a inteligência artificial, se bem que não tinha nada a ver com o todo XPTO que tu fizeste, mas pronto. Mas lá está, é sempre... Deixa-me conflicted, estás a ver? Porque é uma tecnologia super interessante. Eu uso o ChatGPT a toda a hora, mas depois eu começo a questionar-me sobre cenas filosóficas, estás a ver? Que é tipo... Acho que até foi uma amiga minha que me disse, assim, esta expressão, não exatamente como vou dizer, mas que foi o que me convenceu. O aparecimento da inteligência artificial deve ser como o aparecimento da internet. Quando a internet apareceu, as pessoas deviam estar... Então o quê? Agora a internet, isto já não vai ser como era, que as pessoas iam à biblioteca ler os livros, isso é que é conhecimento a sério. É o que está a acontecer agora. Eu gosto de pensar que a inteligência artificial é uma ferramenta para acelerar determinadas tarefas e que deve ser regulada. Mas porquê que deve ser regulada? Porque lá está, nesse sentido eu concordo contigo. Eu acho super contraproducente, por exemplo, escolas tentarem impedir o uso de inteligência artificial, ou mesmo no trabalho, ou alguma coisa assim. Calma, regular não é impedir. Sim, mas o que é que... muita atenção. Portanto, eu acho que regulamentar impede que coisas mais aconteçam. Vou aqui ao extremo, utilizarem IA generativa para gerar imagens de conteúdo de pornografia infantil, porque acontece. Essas coisas mais acontecem, porque as ferramentas toda a gente tem acesso a elas, então isso não há regras. É como que existe a internet e a deep dark web, existe, não é? Existe uma coisa má na internet.
Sim, eu percebo, é simplesmente muita coisa má na internet. A parte da regulamentação não é propriamente impedir o curso natural da inteligência artificial no cotidiano, nas coisas boas do dia-a-dia, é mais tentar prevenir... Então, nós usamos facas de cozinha para cozinhar. Então, sim. Mas se usares a faca para Sim, matar alguém, és preso. mas Se não estás a usar a faca para... Mas é isso é que diferente. existe a regulamentação a nível de lei de que não podes andar com uma faca de uma determinada grossura e não sei o que na rua. Dispositivos médicos são feitos, têm que ser regulados. Não toda a gente fazia o que quisesse para fazer o que quisessem às pessoas. Mas aqui a questão é... Digo eu, pronto. Aqui a questão é outra. É tipo, Especialista na sala. porque eu acho que a existência de inteligência artificial pode, de certa forma, ser comparado com a internet, que também mudou completamente a forma como as pessoas... Industrial? Sim. Porque na Revolução Industrial muita gente ia perder emprego também. Mas, ou seja, a minha questão da regulamentação e as consequências más não tem nada a ver com tudo isso que tu estás a dizer. Obviamente que regulamentar para que não haja esses conteúdos... Não sei o quê. Obviamente que eu não acho que se deva, tipo, puxar atrás o avanço da tecnologia porque pessoas vão ficar sem emprego, porque no limite, se tu queres que a tua sociedade evolua para que seja mais produtivo, não há outra solução. Então tu vais ter de eliminar certos trabalhos e certas tarefas que são feitas por certas pessoas para que possa ser automatizado com inteligência artificial ou não. E não seria a primeira vez que a humanidade se iria reinventar. Exato. Como é que se chamam aqueles que são contra o progresso tecnológico? Existe um nome para isso e tudo? Queres... Não. Pesquisa aí. São as pessoas que começaram a existir durante a Revolução Industrial que são contra especificamente o avanço tecnológico. Não está a vir o nome. Portanto, eu não sou isso, estás a ver? Primalistas? Não é isso, mano. Não é? Não é isso. Olha, pergunta ao ChatGPT. Nunca ouvi o termo, mas eu sei que há pessoas que são assim. Sei, não conheço, acho que não conheço ninguém. Pois eu ia te perguntar. Sim, ou se as pessoas têm algum receio, é puro desconhecimento. E pronto, não, mas ou seja... O que tu não conheces é normal teres medo. E acho que nós somos humanos e a nossa... Acho que o nosso instinto com uma coisa desconhecida é... O quê? Estranho. Mas ou seja, o que eu estava a dizer é, as minhas questões não é com tudo isto, é com... Ok, possa impedir o potencial destrutivo da semana. Luditas? Exatamente, luditas. Não chegava lá. Já ouvi falar do nome, mas luditas. Não chegava lá. Eu não sou ludita, é exatamente isso. Mas, ou seja, qual é que é a questão aqui? É, ok, podes comparar com a internet, mas também podes comparar com a bomba nuclear. Sim, mas aí foi, lá está, se calhar foi uma utilização, se calhar menos positiva da tecnologia pelo menos para as pessoas de Hiroshima e Nagasaki. Eu não acho que tenha sido agradável para eles, mas para quem a utilizou, eles estavam a terminar a guerra e achavam que estavam a fazer uma coisa muito nova. Agora, se foi nobre ou não, quem sou eu? Nós já tivemos essa discussão aqui. Nunca estive nessa situação. Minha questão é, já viram o Ghost in the Shell? No final do Ghost in the Shell há uma união, literalmente, entre a máquina e o homem. E eu começo-me a questionar. É tipo a inteligência artificial e a personagem... aliás, não é bem isso que acontece, porque as duas personagens eram inteligências artificiais, não é? Mas aquilo é... Ou seja... Se o progresso da humanidade é esse... É tipo a união do ser humano com a máquina. É tipo, em vez de sermos homo sapiens, somos tipo homo máquina ou whatever. Os seres humanos next step in evolution. Eu acho que os seres humanos ao longo da sua história sempre se tentaram reinventar e melhorar cada vez mais. Não é à toa que nesta sala 4 pessoas utilizam óculos, não é? Pois é. Isso também a tecnologia permite-nos melhorar a visão, principalmente em particular das pessoas que genética ou aleatoriamente desenvolveram fraca visão, não é? Nós utilizamos computadores e utilizamos a internet para estender o nosso conhecimento. Nós temos conhecimento individual, temos conhecimento em comunidade e estamos a utilizar a internet como uma ferramenta, como uma extensão dos seres humanos para depositar informação, para haver conhecimento. E eu acho que nesse sentido, parece-me que sim. Parece-me que a inteligência artificial e a forma como se está de forma mundana ficar enraizada em nós e nas nossas dinâmicas é nada mais, nada menos do que uma consequência daquilo que é a nossa tendência natural para sermos cada vez melhores, sermos cada vez mais sábios. Só não podemos é tentar
utilizá-la de forma vil. Mas, por exemplo, o que nós também somos um bocado vocês mauzinhos, acreditam não é? que a inteligência artificial pode ganhar consciência e passar a agir de forma independente? É assim, pensando teoricamente, e agora pensando que os modelos que nós usamos no dia-a-dia são baseados em redes neuronais, se chegarmos a um ponto em que é capaz de mimificar o cérebro humano, agora o que é a consciência? Exato. Vem daí. Se pensarmos que a consciência vem das interações entre os nossos neurónios e se conseguimos reproduzir isso em computadores, não sei, teoricamente pode ser possível. Tem que se começar agora... já a escrever tipo um Então... decreto tipo dos direitos das máquinas. Eu tenho vindo a falar disso há 8 anos, os não direitos dos robôs. Nós não falámos disso no Há pouco podcast. tempo vi um vídeo de um robô a levar com bullying. Não era isso que eu ia dizer. Ele estava assim, era um grupo de pessoas, estavam assim a empurrar mesmo e depois estava, a descrição dizia, vejam que o robô parece triste. E eu não sei se parece triste, eu acho que é só simplesmente empurram a máquina e a máquina está programada para se retrair quando recebe uma força contrária. Mas era um agora, robô qualquer da Boston Dynamics. Não sei se é da Boston. Boston. Não fecho com estes robôs. Estes robôs são malignos. Não sei. Mas são dos mais... No outro dia também vi um robô que já imitava a biomecânica do nosso pé. Aquilo eram muitas pecinhas. Uau. Exato. Okay. Isto no contexto não era um robô, desculpem, era uma prótese. Uau, nice. Okay. Mas lá está, assim, já é o ser humano não, tipo Não, mas voltando à parte da consciência, é engraçado que, lá está, no outro dia também vi um vídeo que era um robô que viviam todos, aquilo era uma experiência, estavam todos a viver num determinado piso e aquilo era à noite. E programaram o robô de tal forma que a missão dele era tentar fazer com que os outros robôs que estavam lá fugissem da casa. Era a missão dele. Ele foi programado para tentar ludibriar, persuadir os outros robôs a vazarem da casa. E não é que eles seguiram-no. O gajo começou a dizer, então e se nós fôssemos embora? Nós não temos que estar aqui. E um outro dizia, mas eu fui programado para estar aqui. Porque é que eu não posso estar aqui? Então, mas tu não queres ser livre? Não queres ver o que é que há lá fora? Stop! Não, mano! E depois eles foram-se embora. Eu não sei se houve uns que ficaram, mas grande parte acompanhou o robô. Isto toca naquela cena que tu estavas a dizer. Há alguns modelos de machine learning que são caixa fechada. Tipo, tu não sabes propriamente o que está a acontecer. E nesse significa que há muita coisa que pode ali acontecer que está fora do teu controle. Imagina, eu não digo que está fora do controle. Porque tu programaste a arquitetura. Tu sabes que contas que funções matemáticas é que está a fazer. Não, mas espera, pode criar novas. Agora, pronto. Isso é ir para um ponto muito avançado. Mas Leonor... Agora o ChatGPT faz raciocínio. Como não sei, pois mas faz raciocínio. Aparece lá o ChatGPT thinking. Stop the cap. Não estás. Mas então deixa-me fazer uma pergunta que acho que entretanto me esqueci. Vocês estavam a falar do quê? Estavam a falar de... Consciência. Estavas a dizer alguma coisa da consciência, mano. Não. Tinha a ver com a arquitetura. É verdade que nós sabemos qual é que é a arquitetura, mas, por exemplo, um dos próprios prémios Nobel do ano passado, que foi atribuído à física, acho que ele é Alan qualquer coisa, o tipo reivindica que nós, de facto, não sabemos o que é que se está a passar nos Large Language Models. Porque apesar de saberes a arquitetura, tu não sabes é o conjunto de fenómenos possivelmente emergentes que saem dali. Porque isso é que me deixa assustado. Mas daí veio o XAI. O XAI acho que há duas grandes formas, ou pelo menos as que estudei foi, ou fazes uma perturbação nos dados e vês como é que a decisão é alterada. Tipo, por exemplo, tu dás uma matriz que tem todos os quadrados brancos. Estou a perceber. Tu pões e o modelo dá uma decisão. E agora dizes, ok, mas agora vou pôr este quadrado negro. Vai para o modelo e vais ver agora qual foi a alteração na... Mas aqui a questão é, se tu tiveres uma matriz... Mas depois também há modelos que voltam atrás... Há métodos que voltam atrás nos modelos. Fazem tipo as contas contrárias. Ok, e contradizem a outra decisão que tomaram antes. Não, pego no resultado e
andam para trás para ver qual é que é o... Estou a perceber. Tu deste este exemplo por causa das matrizes que surgem nas funcionais. Sim, matriz de conectividade. Nas MRIs funcionais. Sim. Para detectar se tem doença ou não. Tu podes calcular matrizes de conectividade, que é basicamente não, é mesmo a relação entre diferentes áreas do cérebro. Por exemplo, que é aquilo que no fundo vai determinar se o paciente tem doença ou não. Coeficientes de Pearson. Pronto. E estatística mesmo, então. Pronto. Correlações. Exato, sim, correlações, sim. É correlação. E veres como é que as áreas são correlacionadas entre si. Okay. E podes, em determinadas patologias, essas ligações são alteradas. Ou pelo menos essa é a teoria e nós queremos verificar realmente. Pois se as regiões do cérebro estão alteradas, estruturalmente, funcionalmente também haverá. Porque depois há a diferença entre conectividade funcional e estrutural. Mas tu ias dizer qualquer coisa, eu entretanto te interrompi-te e o André também tem ali um comentário. Qual é o comentário? Tu tinhas perguntado primeiro se era possível AIs criarem funções, era isso? Acho que tinhas perguntado primeiro se ultrapassarem os humanos ou... AGI, Inteligência Artificial Geral. Não, eu não falei disso hoje. Acho que ainda não falámos disso. Não falei disso hoje. Não tinha a ver com a consciência? Não tinha a ver com isso? A resposta da Leonor foi que, penso eu, que a AIs não ia conseguir ter consciência humana, não me lembro bem. Não, eu não disse isso. Eu acho que ela disse que na teoria é possível. Na teoria Sim, é possível? Na teoria é possível. Se tu considerares que ter consciência... é baseada no funcionamento do nosso cérebro e das interações. A minha questão é se eles conseguem ganhar, lá está, se eles conseguem ganhar livre-arbítrio e começar a agir livremente. Pois, isso é outra questão, sim. Não, é exatamente a mesma questão. Não, é outra suquestão, vá. Exato. A minha questão é, eles não precisam de ter uma consciência semelhante à humana para terem a livre-arbítrio, certo? Não. É que é assim, os próprios modelos de inteligência artificial, eles utilizam fatores externos que vão ambientais que vão influenciar as decisões finais deles. No fundo é quase assim que nós funcionamos. Eu estou a perguntar que eu tinha visto uma coisa acho que há umas semanas e estava a ver aqui agora que houve um modelo da OpenAI que tentou copiar-se porque ia ser desligado. Epá. No way! Isso é muito fixe! Quer dizer, não é nada fixe, é tipo unplug! Qual é a fonte? Pull the plug! Yeah. Eu pronto, posso... A fonte é tipo Daily Mail. Reddit. Sim. Isso é importante. Bro, source. Eu vou confirmar. É importante? Não, isso é um acontecimento importante. Tenha acontecido ou não. Pode ser. O que é que impede de alguém ter posto uma função que faça isso? Sim. Eu vou perguntar diretamente aos... Lá está, porque depois Não, mano, não podes perguntar ao coleguinha da outra inteligência artificial. Estou a brincar. Se ele admitir, é porque é de certeza. Mas pronto, isto para falar o quê? De livre-arbítrio, tipo... do género... Tu fizeste uma boa questão, será que nós temos, né? Mas o que eu quero dizer com livre-arbítrio neste caso é simplesmente que estão a agir fora daquilo que é o que foi programado. Estás a ver? Porque eles foram programados para pensarem como nós. Não é? A estrutura de um Large Language Model é eles terem neurónios que têm uma certa conectividade entre si, que têm diferentes funções peso para tomarem decisões consoante certas coisas a priori, mas esse funcionamento é o funcionamento do cérebro humano. Mas lá está, não pensam como nós, essa é que é a questão. Mas o que é pensar como nós? Lá está. Agora isso vem é pensar também a parte espiritual, se existe ou não. Há muito fator aqui que está em jogo. Se têm verdadeiramente autonomia e se conseguem ir mudando essas funções de peso ao longo da vida, porque, por exemplo, uma característica humana é que nós temos a capacidade de irmos alterando as nossas crenças.
Nós vamos vivendo, vamos experienciando certos acontecimentos e esses acontecimentos moldam a forma como nós pensamos e apreendemos o mundo à nossa volta. O que tipo, exato. Ou seja... Mas eles conseguem adaptar-se. Ok. Ou seja... Teoricamente, sim. Agora, o que é que sabemos sobre isto? Mas a questão da vontade, não é? Porque... É isso, porque essa é que é a questão. Lá por está. mais raciocínio que eles possam ter na imitação, eles não possuem vontade própria. Porque não é? o exemplo que eu ia dar é este. Se tu deres um prompt ao ChatGPT, ele vai dar uma resposta, mas ele nunca recusa. Sim. Não era isso? Não era isso que eu ia dizer. Ele nunca recusa. Não costuma. Isso é bem... o entusiasmo e depois ele diz mensagem. Não, ok, agora estou a pensar no que tu disseste. A grande diferença, se calhar, destes modelos e os humanos são as relações. Nós temos relações interpessoais. Olha, aquela questão do Interstellar, da força do amor. Isso é uma coisa... Boa. É uma coisa que eu saiba, e até do que eu vi, da minha experiência, estes modelos não têm. E estão programados para nunca terem. Mas lá está. O que é que tu queres dizer com isso? Porque meramente racionais. É uma relação de empatia. Mas lá está, se a tua relação de empatia for apenas racional, não é? Apenas um conjunto de desencadeamentos neurológicos, então se por acaso o ChatGPT diz sinto muito por isso estar a estar que diz, estou a passar mal, preciso de ajuda, que não sei o quê, sinto muito por isso estar a acontecer e não sei, é exatamente a mesma coisa. É um fenómeno. Uma coisa é tu dizeres lamento que isto esteja a acontecer porque é a coisa certa a dizer, mas se lamentas mesmo. Tu sentes compaixão. E sobre a razão e a emoção, um dos maiores neurocientistas portugueses e do mundo, António Damasio, diz que a razão e a emoção não... Diz, ou pelo menos eu entendo que ele diga que não são coisas separadas. A nossa acho que há uma quote dele, até vi hoje, mas já não lembro o que é que disse exatamente. Mas a nossa razão vem também da emoção. Não... Mas acho que isso vai ao encontro do comentário que ele vai fazer. Porque, ou seja... Porque a emoção é um processo que... Imagina que tu consegues induzir por acaso num ser, não é, que tem um cérebro que é inteligência artificial, mas tu consegues induzir como no Westworld. Não sei se tu já viste o Westworld. Não vi, mas isso é que roubou os cowboys? É literalmente isso. É literalmente isso. É um parque, aquilo é um parque que as pessoas vão lá para se divertir. Porque dentro do parque, os hosts são todos inteligências artificiais, mas que têm corpos humanos por causa de tecnologia, Sei muito sobre nanotecnologia stuff, sim. Criou os corpos e tudo. Só que o que é que acontece? Eles começam a ganhar consciência, precisamente não por nada intelectual ou por algo de programa, nem nada disso, mas porque eles começam efetivamente a sentir a dor dos outros. Eles experienciam, por exemplo, a personagem principal experiencia a morte e sofrimento boas vezes. Porquê? Porque as pessoas ricas entram no parque para fazer o quê? Para irem às prostitutas, para matarem, para fazerem isto, para fazerem aquilo, não sei o quê. Isso não parece ser um parque de diversões, mas pronto. É um parque de diversões porque eles podem ter uma aventura de cowboys à vontade, podem matar quem está lá dentro, mas porque não estão a matar ninguém real, estão a matar robôs. Estás a ver? Mas tem são programados para ter uma consciência lá está, eles não humana. Foram programados para ter uma consciência humana, eles começam a ganhar consciência humana porque o código deles começa-se a lembrar de todas as experiências que tiveram e de tudo aquilo que eles passaram e tudo aquilo que eles viram e começam a ter empatia, estás a ver? Mas lá está, se eles estão programados para terem uma rede de neurónios, podem não ser biologicamente, quimicamente neurónios, mas neurónios de nanometais muito fixe. Se eles estão programados para serem semelhantes a humanos, o que é que impede dessas estruturas de se comportarem como humanos e ganharem compaixão? Nada, mas lá está, o que eu estou a dizer é que não há diferença nenhuma. Até estou a contradizer um pouco o que eu disse há bocado, que agora as máquinas não têm relações, mas o que é que... Pois, é porque para mim não há diferença fundamentalmente não há diferença nenhuma entre esse cenário e o cenário do ChatGPT. Eu acho que quero acreditar que existe aqui
Acho que a fórmula matemática, ou assumindo que a matemática é uma invenção ou não, isto porque eu vi o vosso episódio ontem, na verdade, mas lá está, sabemos a equação toda, há forma de saber a equação toda, se calhar ela existe, mas o nosso conhecimento está ao alcance disso, sabemos o que é que são relações interpessoais, porque depois também esta questão da empatia ou não, há doenças neurológicas que impedem as pessoas de sentirem empatia. Pois, exato. Que até pode ser associado a uma falha no algoritmo dessa pessoa. Se quisermos fazer a analogia. Que lá está, pode ter a ver com a ausência da concentração de um determinado composto, ou um elemento químico, ou proteína, coisas do género. Uma falha de conectividade funcional. Pronto, mas isto É um glitch no Matrix. Mas lá está, isto depois acaba por demonstrar que, de facto, nós somos quem somos. Mas depois essas pessoas que têm... Essas pessoas dependem da doença. Há pessoas, por exemplo, psicopatas. Não sentem empatia. São egocêntricos. Mentirosos compulsivos. Mas sabem o que é o bem ou o mal. Reconhecem o que é o bem ou o mal. Por isso é que, pronto, as pessoas com psicopatia têm tendência a ter tendências criminosas. E muitas vezes, mas o que eles acham é que qual é a minha base do meu conhecimento? São podcasts de true crime, portanto eu não sou especialista, mas o que eu estou a entender o que eu estou a começar a compreender é que essas pessoas têm uma patologia e agem porque a sua personalidade está alterada devido à patologia. E eu começava a pensar, mas porquê é que essas pessoas não são consideradas inimputáveis? Não podem ser desculpadas. Certo. Têm uma patologia, mas eles conseguem saber, eles sabem o que fizeram e sabem, muitas vezes, são tão inteligentes que sabem, que começam a manipular e a tentar esconder o que fizeram, mas sabem o que fizeram porque não sentem, porque fizeram um crime, por exemplo, um homicídio em prol de uma satisfação. Sim. Pois. E acreditam que o que eu tinha de fazer, tinha de fazer. E está... E tem de ter tanta força, mano, olha... E acreditam que são superiores à lei, não vou ser apanhados. E às vezes que são apanhados e parece que estão tristes, arrependidos do que fizeram, não estão arrependidos do que fizeram, então fui apanhado. Afinal não sou, estou chateado, mas podem ter relações com pessoas e gostarem de pessoas, mas é porque a pessoa dá alguma coisa. Ok. Epá, porra, a minha performance desta vez não foi mesmo nada boa. Não, podem. Por acaso, há um dos mais conhecidos, é o Ted Bundy, não sei se já ouviram falar. Sim. Isso não é estranho. Por acaso eu não sei se ele é psicopata ou não. Eu acho que sim, pelo que eu vi, mas não sei se ele realmente padecia dessa patologia, mas ele matou dezenas de mulheres. Raptou, violou, matou. Mas ele achava que era para satisfazer uma necessidade dele. Ele dizia que era culpa da pornografia que viu quando era mais novo. Agora, será que é uma desculpa é uma justificação que ele está a dar em seu prolo? Parecia que sim. Pois acho que no final, pelos documentários que se dizem, ele, no momento ele foi condenado à morte. No momento da sua morte ele parecia estar arrependido. Eu não creio que ele estivesse arrependido. Eu acho que ele estava triste, chateado, sim, consigo mesmo por ter sido apanhado e por não ter conseguido continuar a fazer aquilo ele enganou que muitas fazer, pessoas, ele fugiu da prisão, ele era uma pessoa extremamente inteligente. As pessoas, segundo o filme documentário que eu vi, haviam polícias que estavam a resolver casos, agentes da autoridade, que iam lá pedir-lhe conselhos para resolver casos. Iam lá visitá-lo à prisão, porque ele era tão inteligente. Pois, eu lembro de ouvir isso também. Mas é inteligente da parte das polícias, por acaso. Mas ele nunca... Pois lá o filme que eu vi foi sobre o agente com que ele criou alguma empatia e que lhe contou, e ele contando as coisas. Ele explicou essa questão da pornografia que ele viu quando tinha 10 anos, que pegou numa revista e começou... E pronto, lá está. Esses conteúdos, infelizmente, tratam a sexualidade como um comportamento violento e
dominador, sem consentimento, e realmente, de facto, é um conteúdo que menores de idade não devem ter acesso, mas agora... Ninguém deve ter acesso. Pois isso é assim, Banir. conteúdo que tira a humanidade de pessoas não deve ser visualizado. Agora, o que é que estão a ver ou não? Pois. Deixem-me só fazer só fazer um comentário que acho que vem a propósito. Eu na semana passada tive a visitar várias cidades dos Países Baixos e uma delas foi Amsterdão. E eu sempre tive aquela ideia de que, um bocado à semelhança daquilo que o Malik diz, não é? Eu acho que as pessoas devem tomar a decisão que elas querem para as suas vidas e se efetivamente quiserem se prostituir, está tudo ok. E eu tinha uma opinião intermédia, meio inclinada para a liberalização do trabalho sexual, não é? A vulga prostituição. Mas com proteção, não é? Exato. Mas eu devo dizer que fiquei mesmo perturbado. Quando foste Quando fui à Red Light District. Fiquei mesmo perturbado, porque foi mesmo... Sabem quando existe uma grande diferença entre a teoria e a prática? Eu senti muito isso. Teoricamente era algo que eu achava esteticamente bonito. Não, as pessoas devem... mas aquilo de facto parecia algo mesmo... Olha, vou utilizar a expressão do Rafael, o Rafael Riense, que nós também já trouxemos aqui ao podcast. O gajo disse uma cena interessante, não diretamente a mim, mas à namorada dele, que depois acabou por falar comigo sobre isso, que foi... Ele teve a sensação de que estava num talho e que estava exposta vários tipos de carne e que ele só tinha que escolher. Estás a perceber? Foi tão estranho. Foi mesmo estranho. Pois. Isso é uma palavra muito gráfica, porque quando vais juntar vês carne morta, é uma muito gráfica. Mas eu nunca estive nesse sítio também, não tenciono estar. Mas quando as pessoas... mas quando as pessoas que foram lá, que relatam o que viram, costumam dar uma conotação negativa, mas porque acho não porque não, que horror, é mais sentem que há alguma coisa ali que não está bem. É isso. Até que nível é que as pessoas que estão lá estão porque querem. Sim, mas mesmo querendo, é isso. Porque eu estava a assumir que elas queriam, lá está, eu até estava a pôr os meus pensamentos à prova, que é, eu vou assumir, posso estar enganado, mas vou assumir que todas estas mulheres estão ali porque querem, porque também me tiveram a contar que elas têm acesso a cuidados de saúde muito bons, que elas têm seguranças a tapá-las se for preciso, não se pode tirar fotografias, ou seja, elas têm todas as condições dignas para exercer aquele tipo de trabalho. Portanto, isso até estava a fazer com que eu pensasse, não, elas estão ali porque querem, porque elas têm todas as condições. Pode até não ser verdade, mas vou assumir para efeitos de argumentação. Todavia. Mas mesmo assim, eu não me senti nada bem. Isso nada bem. Porque por muito que tentes mentalizar, tu por natureza podes estar a pensar mesmo, isso não é assim. E és confrontado com a realidade, porque uma coisa é pensar, por exemplo, fome em países mais pobres, que coisa horrível, mas quando tu estás lá é que tu és deparado com a realidade. Aí é que o teu cérebro já começa a ter estímulos visuais dessa realidade e é completamente diferente. Presumo. Eu quero dizer. Pois é. E pelo menos essa nesse caso específico do Red Light District em Amsterdão, 100% das pessoas que foram lá e que me contaram têm essa sensação, mesmo indo com o espírito livre, que é espírito livre também, mas tentam ir, mas é uma realidade, é difícil de compreender e não conhecemos o background das pessoas. Mas lá está, pronto, eu acho que tu já sabes a minha opinião acerca disto, porque hoje em dia as pessoas tratam muito estas questões como se a pessoa X diz que é ok para ela, então whatever, faz o que quiser com ela. Mas não é assim que funciona. Às vezes há pessoas que dizem ok, mas podem ter sido levadas a dizerem ok. Isso, ou mesmo, mas mesmo que... Não só neste caso específico, com tudo. As pessoas são sempre levadas a dizerem o seu ok, estás a ver? Porque depois volta àquela questão, que é qual é que
que é efetivamente o limite do nosso livre-arbítrio. Como é que nós somos, de facto, em qualquer decisão que tomamos, efetivamente livres, estás a ver? Porque não é por uma pessoa dizer, ok, eu não me importo que me façam isto, que é legítimo fazer isto à pessoa, estás a ver? Isso é a mesma coisa não importa, é tipo, do género, eu e ele já falámos sobre isto uma vez, que é, uma pessoa não se pode chegar ao pé de ti e dizer assim, eu quero ser escravo. Não, mano, tu és livre, estás a ver? É tipo, tu tens o direito de decidir aquilo que queres ou não ser, mas tu não podes decidir não ser livre. Porque se uma pessoa pode decidir não ser livre, então tipo, cai por terra todo o propósito da liberdade, estás a ver? E depois, vai contra os direitos humanos. Dentro disso começam a entrar outras coisas, que é tipo, não me importa se tu dizes assim, eu quero ser exposta numa montra, tipo, pode... Não, mano, cala-te, não vai acontecer, tipo, essa é a minha posição. Sim, eu percebo. Pá, mas pronto. Sim. Porque eu não acredito que o consentimento seja tipo... se sobreponha, não é? Não é se sobrepor, é tipo, o consentimento é tipo o mínimo de tudo, estás a ver? É o baseline, é tipo, é o não acaba aí. Eu acho que considerar consentimento, a pessoa tem que estar, por exemplo, numa situação do consentimento em atividade sexual. Quando uma pessoa diz não 10 vezes, mas a outra pessoa está vá. A pessoa aí está pressionada a dizer eventualmente ok, mas isso para mim não é consentimento. Sim, concordo, mas acho que não é isso que ele está a dizer. Tudo bem. Mas isso também pode ser com ok, preciso de mais dinheiro, esta é uma forma que eu posso para ganhar dinheiro, mas isso não é só com o trabalho do sexo, também é com aceitares patrocínios de casinos ou não. Sim, seja, é a mesma coisa. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Uma envolve atividade mais física, mas a outra também é uma parte muito moral. O que muitas vezes acontece é que tu estás a convencer pessoas a tomar más decisões. Mais decisões, ou não. Pronto, agora... Tu podes comparar isso neste caso de prostituição, tu podes comparar com coisas que sejam semelhantes em todos os aspectos. Por exemplo, podes dizer que prostituição de certa forma é atividade física, mas podes comparar, por exemplo, com atletas e claramente não é a mesma coisa. Da mesma forma que se eu disser eu preciso de dinheiro, eu vou dar um órgão, e posso dizer que eu estou a dar consentimento, mas é errado da mesma forma. Sim, agora, a definição de certo é errado, mas lá está, acho que aqui a mensagem que eu quero passar não é por ser prostituição, não é por ser sexo ou não. Estas situações acontecem. Agora, as pessoas veem mais na atividade sexual porque é atividade sexual e há vergonha, as pessoas não estão confortáveis com... Mas estas questões aparecem em muitas outras situações. Sim. Mas, ou seja... Esta questão do consentimento não é só aqui porque uma mulher está nua não é por isso. Lá está. Não, é porque muitas vezes aponta-se para aí porque é uma mulher que está nua na montra. E às vezes é mais... Não tem a ver com não estou a dizer mas eu acho que é parte da... É mais fácil de julgar isso do que outras coisas que se calhar são moralmente tão ou mais erradas. É verdade. Percebo e concordo. É verdade, tens razão. Percebo e concordo. Mas eu acho que tem a ver com a questão da objetificação e de utilizar a pessoa como um meio e não como um fim. Pronto, por isso exemplo, é outra coisa. Vou dar um outro exemplo. Eu posso... Por exemplo, acontecia muitas vezes, não pessoalmente a mim, mas eu vi casos de... Na escola, pessoas aproximarem-se de outras... pessoas, que tinham piores notas, aproximarem-se de pessoas que tinham melhores notas, não porque queriam necessariamente conviver mais com elas, mas porque queriam usufruir da sua aptidão para os bons resultados escolares. Isto é, começavam... isto acontecia muito entre raparigas um bocadinho mais vistosas e pessoal tipo nerd, digamos assim, que era, elas aproximavam-se e não sei o quê. Isso é um assunto muito... Acho que entrar por aí pode ser... Não, mas onde... Lá está, eu acho que isso... Não, mas onde é que eu quero chegar? Tem a ver com a objetificação. Também o nerd pode estar a aproveitar das suas... Também é verdade. Ok, eu sei que tenho melhores notas e se calhar se eu usar o meu conhecimento para
para ganhar o consentimento ou para me aproveitar daquela rapariga ou daquele rapaz, também pode ser. Há os dois lados, há dois lados da história. Exatamente. Tem tudo a ver com a intenção que tu tens quando tomas uma ação. Eu dei o exemplo porque revia-me mais facilmente neste exemplo que dei do que ao contrário. Pronto, ok, mas tens toda a razão. Mas acho que não se deve... Vamos não entrar por aí, porque essas coisas, lá está, foi o que eu disse. Não é eu acho que não se deve generalizar também. Não. Isto era mesmo só um exemplo. A questão que eu estava a dizer há bocado é só que, tipo, em todas essas questões que nós estamos a falar, sejam em questões mais sexuais, tipo o exemplo que estavas a dar, ou questões de interesses e isso tudo, o consentimento é só o baseline, estás a ver? Tipo, é o mínimo. Tipo, no mínimo tens de ter o consentimento da outra pessoa. Mas depois de teres o consentimento, é tipo, ok, esta pessoa está a dizer que eu posso fazer isto, mas devo eu fazer isto? A pessoa pode até estar-me a dizer que eu posso fazer dela o que eu quiser, eu posso copiar no teste. A pessoa está a dizer, tu podes, eu não vou fazer queixa a ti, não sei o quê, mas devo eu fazer isso? A pessoa está a dizer que eu posso observá-la na montra e não sei o quê, mas devo eu fazer isso? E porque as pessoas dizem, desde que a pessoa concorde e tudo isso. Não basta a pessoa concordar. A pessoa tem de concordar e tu tens de fazer uma pausa e dizer, devo eu fazer isto? Mesmo com o consentimento da outra pessoa. Estás a ver? Tipo, era isso que eu estava a dizer há bocado. Okay, ou seja, se calhar o standard de consentimento devia ser outro. O standard não devia... O consentimento não devia... Ou seja, não é isso. É só que ao tomar decisões, não é olhar para o consentimento e tendo com o consentimento parar, é ir além do conhecimento. Há mais do que conhecimento. Há mais do que consentimento. É como ensinar não devemos estar sempre a ensinar às raparigas para andarem sozinhas na rua à noite porque pode vir alguém, é ensinar as pessoas a não fazerem mal às raparigas. Exato, ou seja... Sim, exatamente. Raparigas, disse raparigas, mas pode ser qualquer pessoa. Ter cuidado até porque há pessoas más, se calhar também podíamos dizer, olha, não vais fazer mal às pessoas. Sim. Claro. Mas pronto, percebes porque é que tu disseste isso, está tudo bem. Pronto, anyway, não sei quanto tempo é que já passou. Quanto tempo é que já passou? Tipo, 1h30. 33 minutos e 4 segundos. Ok. Não, mas o áudio também já estava a gravar há mais tempo. Mas passou depressa. E é engraçado que tu fizeste todo um planeamento que estava incrível, irrepreensível. Não falámos nada do que estava. Não, nós tocámos em todos os pontos, se não me engano, mas fomos muito mais para além disso. Falámos muita coisa. Foi fixe. Coisas complicadas de se falar, mas a meu ver acho que conseguimos tentar compreender vários pontos de vista e acho que isso é importante. Claro que quem vir pode não concordar, mas é sempre fixe. Discordem. Sim, mas... Dança da discordância. Não, é difícil falar disso. Então agora, assim, falar para uma câmara e perceber que falei para uma câmara, isto vai ser complicado. Mas tu estás super à vontade. Mas... Estás muito confortável. Pelo menos a mim parece. Parece? Será que estou? Pois, não sei. Gosto de tentar... não sou perfeita, tento compreender o outro lado. Estou em aprendizagem. Acho que estamos todos em aprendizagem, mas eu gosto de ver que estamos a tentar melhorar, aprender mais, ter mais compaixão, ter mais empatia pelas outras pessoas. Isso é o mais importante. É importante assumir que não sabemos tudo. Nós, quando saímos aqui ao mundo, não sabemos tudo e aprendemos de experiências. Quando estamos a crescer, aprendemos de exemplos de outros, bons ou maus que sejam. É o que vemos. Mas querer avaliar o que nós aprendemos e se queremos melhorar ou não com isso, acho que é bom, acho que isso é que é importante. Eu disse muitas palavras e não disse nada. Não, acho que é uma boa maneira. Disse muitas palavras, mas não disse nada. Não, disseste. Eu espero que tenhas gostado de estar cá. Foi muito interessante, obrigado pelo convite e por acharem que eu tinha sabedoria suficiente para vir cá. Mais do que suficiente. Isso a gente também puxa pelo pessoal, tipo, a gente faz perguntas e tá bem. Correspondeu às tuas expectativas, àquilo que tu tinhas projetado para a conversa? Não, então não falámos nada do planeamento dela. Eu tinha dado... Mas eu acho que nós falámos, a cena é essa. Eu acho que nós falámos não, sim, falámos dos tópicos que queríamos ter falado. Não foi, eu diria, não foi na sequência que estava lá, mas apesar disso nós conseguimos tocar num pouco de tudo. Não, mas acho que
acho que fomos além, acho que falámos de temas que deviam ser mais falados e se calhar de forma... pôr as coisas noutra perspectiva. Ok. E falar de coisas, dos temas que queríamos abordar, mas não no meu projeto de doutoramento ou nos vossos projetos, mas sim coisas que são importantes de se falar. Pegar nisso e utilizar como motivação para ter conversas interessantes, construtivas e bonitas. Ok, a vida é bonita e eu adoro muito fixe, pá. Está o Cogito a fazer o seu propósito. Só para só... Dishan! Eu tenho uma pergunta. Diz aí a tua pergunta, mano. De voltar aos ratos. Não, anda cá a fazer a pergunta. Chega aqui ao pé do microfone. Vai ali para o pé do teu mano. Ok, Xande tem uma pergunta, pessoal. Então... Tens que ir para aqui. Ele está a aparecer? Tens que ir para aqui. Aonde? Olha para ali. Aqui. Ok. Então, a primeira pergunta dos ratos é: deixá-las de outros ratos, porque em vez disso trocar por um rato já morto sem o teres matado. Uou! Dude, Big brain. Deixa-me ver se eu consigo. Tipo... Eu percebi, mas foi confuso. Então explica. Porque o que ele está a perguntar é: em vez de tu estares a criar novos ratos, é porque é que tu simplesmente não utilizas um rato que foi morto e fazeres a experiência dele? Um rato que foi morto. Reutilizar o rato está morto. Não dá para preservar o rato morto e fazer continuamente. Isso faz experiências em animais, quando eles são sacrificados, que é o termo correto que se utiliza. Normalmente utiliza-se o corpo do rato para fazer análises histológicas, para ver que alterações é que ocorreram celulares, ou conservá-los para fazer imagens médicas, para ver, pronto. Mas, ou seja, no que estás a fazer especificamente, às tantas precisas de um rato novo. Agora não, porque eu tenho imagens agora de 3 ratos, e até agora, e existem bases de dados. O objetivo é que, lá está, que as bases de dados que o projeto utiliza depois sejam utilizáveis para outras pessoas, para a comunidade científica, lá está, para isso. Okay. Então, se um laboratório tirou imagens de 3 ratinhos, porque exato. Isto é até, não sei se vai acontecer assim exatamente assim, porque há muitos problemas na comunidade científica, não? Às vezes gostam de esconder as coisas uns para os outros. Mas se um laboratório... É verdade? Não, eu sei, eu é que não estava à espera, eu concordo com isso. Se um laboratório fez imagens de ressonância magnética, que são imagens de ressonância magnética, sim, foram caras, de facto, aquilo são máquinas e utilizam-se compostos para conservar os corpos, que são muito caros, mas tem as imagens. Pronto. Usem essas imagens, claro, vai ser preciso mais. Ou seja, isto num limite, o que te preocupa, acho que, pronto, né? Medidas estão a ser tomadas para que menos ratos morram. É verdade, okay? sim. Ok, fixe? Outra pergunta. Essa eu não tinha escrito. Ok, dá-lhe. Mas que doença é que tu usas para esses ratinhos? Foi a doença que eu estava a falar, chama-se esclerose lateral amiotrófica. É um nome muito complicado, mas, olha, tu até fazes desporto, consegues correr, dar os teus super truques de taekwondo às outras pessoas, não é? Consegues mexer-te bem, consegues correr e brincar com os teus amigos, ou não sei se jogas Roblox, mas consegues fazê-lo de forma adequada, consegues comer, consegues respirar bem. O que acontece é que há células nas pessoas que têm essa doença que deixam de funcionar e essas pessoas não conseguem fazer as atividades motoras que tu fazes no teu dia-a-dia. Pronto, essas pessoas não conseguem fazer isso. Não sei se assim ficou melhor para ti. Ficou. Ok, pronto. Boa. Obrigado por participares também, Xande. Boa, mano. Grande iniciativa. É isso. Pá, olha... Já estão mesmo a terminar. Estamos a terminar, sim. Posso falar uma coisa? Podes. É para mesmo terminar. Mas queres que o que tu vais dizer apareça ou não? Aparece. Aparece sim. Então, deixem o like e subscrevam-se no canal. É isso mesmo! Bora! Subscrevam no canal, mas isto vai para o YouTube? Também. Ok, então faz sentido. Também. Dizem subscrevam no canal, mas
Spotify. Também vai para o YouTube. Mas no Spotify também dá para seguir. É isso, Tecnicamente, uma Fábio. subscrição. Não é E também subscrever o canal, tem o é Spotify, siga o perfil. Pois é. Subscrevam o canal, sigam o perfil, partilhem no Blue Sky. Partilhem com os vossos amigos. Eu há bocado tinha feito uma alegação, tinha dito que o do ChatGPT que tinhas tentado não se desligar. Eu pesquisei da OpenAI, não vi nada indicar o mesmo, mas vi muitos artigos, por isso eu não sei. Ok. É de investigar. É de investigar se é fidedigno ou não. O André está a ser cauteloso. O Cogito não vai partilhar desinformação. O Cogito não vai partilhar desinformação, portanto desconsidera. Enorme. É isso. Obrigado Bem por retificado. assistirem, pessoal, e obrigado por teres participado. Obrigada eu pelo vosso convite e é isso. Malta, Tchau. espero que tenham gostado. Até à próxima. Fiquem bem.